Olá, povo de Deus. Foram muitas as mensagens, muitos os vídeos. Realmente a participação de todos com suas dúvidas fizeram com que eu voltasse aqui, como prometido. Compartilhe o vídeo com o hashtag Padre Responde. Vamos lá. Olá, Padre Reginaldo, sua bênção. Meu nome é Elisângela, sou de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Escuto o senhor pela Rádio Recife FM. E não é bem uma dúvida, é uma curiosidade. Sempre que as pessoas vão à igreja se confessar, elas recebem uma penitência se necessário. Eu queria saber como é avaliado, qual o critério que o senhor usa para definir uma penitência de 10 Ave-Marias, um rosário, um terço. Sou sua fã, eu escuto todos os dias e o senhor mudou a minha vida. Ô querida Elisângela, de São Lourenço da Mata, que alegria ver você se preocupar com esse sacramento. E ao mesmo tempo fazer uma pergunta de um sacramento que está tão deixado de lado na vida dos cristãos. E digo, é de grande valia, é de grande importância. Parabéns! Acolho sua pergunta como uma oportunidade de falar sobre isso. Você sabe que um dos sacramentos que realmente faz um bem para a nossa alma, como um banho bem tomado, é o sacramento, se chama da penitência. Eu gostaria de usar um termo um pouco mais completo, segundo o Concílio Vaticano II, reconciliação, um religar com Deus. E nós, católicos, acreditamos que a melhor forma é a da confissão, a auricular. O que é auricular? É você ir perto de um sacerdote e contar os seus pecados. Veja, o sacramento da reconciliação tem vários passos. O primeiro é tomar consciência do pecado. Nós temos uma dificuldade em relação a isso. Então, tomar consciência de que estamos necessitados do perdão de Deus, que somos passíveis de erro e que Deus, na sua misericórdia, fruto da sua graça, que nos santifica. Por isso a confissão. Tomada consciência dessas falhas, nós nos dirigimos a um sacerdote e nesse momento esqueça o homem que está lá, esqueça o Reginaldo, esqueça o José, esqueça o João. Ali, in persona Christi, na pessoa de Cristo, porque foi Ele que disse: ide, evangelizai, batizai, e todos os pecados que perdoardes serão perdoados, todos os que não perdoardes serão retidos. Foi desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que dizer todos os pecados e não esconder nenhum. O fato de, numa confissão, você esconder um pecado, torna a palavra certa sem valor, porque você consciente está omitindo, mesmo que seja por vergonha. Segundo, você, o padre, vai perceber o seu grau de penitência, o seu grau de reconciliação, o seu grau de arrependimento, é a palavra que eu queria, arrependimento. Ele fará algumas exortações. Mas o princípio básico de uma penitência que vem depois da absolvição é reparar o erro, no que se refere à sua alma. Estou falando como padre, estou falando de alma, estou falando de mundo interior, se te reconduzir a Deus. Então a penitência terá esse objetivo, de levar a uma correção em relação ao delito falado. Estamos falando de correção, de reparação. Então, o primeiro ponto que o sacerdote vai tentar perceber é como a penitência levará o penitente a ter uma vida na luz, na presença de Deus. Então, a penitência vai para um reaproximar em relação a Deus. Segundo, tentar fazer com que a pessoa faça uma reparação em relação ao mal causado. Por isso a penitência pode ser branda, ela pode ser um pouco mais pesada. Lembramos que hoje você falou um Pai Nosso, 10 Ave Marias,
Geralmente se usa esse termo, pensando num religare com Deus, mas dependendo da matéria da confissão, pode ser atos muito concretos. Vou te dar um exemplo. Hoje foi dado o direito ao padre a perdoar todos os pecados, salvo aqueles que foram reservados à Santa Sé. Mas também há muitos pecados que precisam de uma readequação do ponto de vista da justiça. Por isso, se alguém vem confessar que matou e não se apresentou à justiça, a absolvição não pode ser dada. Porque toda iniquidade é pecado, e não há pecado que não leve à morte. E isso você vai encontrar em 1 João, capítulo 5, versículo 17. E para que a minha resposta para você fique, se você quiser confirmar, você procure no Catecismo da Igreja Católica, não necessariamente nessa capa preta. Você que vai me acompanhar nas respostas, verá sempre usando esse, mas você vai encontrar hoje o amarelinho. Para mim é preto por causa do tamanho da letra. Eu tenho que partilhar que é a minha dificuldade. 1472, ele diz assim: as penas do pecado. Para compreender essa doutrina, é preciso admitir que pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. Essa privação se chama pena eterna do pecado. Por outro lado, todo pecado, mesmo venial, acarreta um apego prejudicial às criaturas e exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado de purgatório. Essa purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus, mas antes uma consequência própria da natureza do pecado. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador. O perdão do pecado, a restauração da comunhão com Deus, implicam a remissão das penas eternas do pecado. E aí segue. Portanto, o padre tenta, na medida do possível, reduzir o pecado e as consequências dele à pena. Mais do que isso, se aprofunde sempre e busque, se você me perguntar, por lei, uma vez ao ano, na confissão. Eu diria, para um bom cristão, uma vez ao mês. Que Deus abençoe e que esse Deus Pai misericordioso abrace a todos nós sempre como filhos pródigos. Obrigado pela sua pergunta. Ana Mazotti, sou de Crato, Ceará, e minha pergunta é: quando a gente for receber a Eucaristia, precisa ficar de joelho ou em pé? Teflan Oliveira do Crato. Meu abraço carinhoso a todo o povo do Crato, inclusive lá que nós temos a RTV, Crato e Juazeiro do Norte. A Eucaristia é um momento importantíssimo na missa, é um momento, não diria o ápice, mas não deixa de ser um momento, um dos mais sublimes, quando Jesus disse e diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Então, quando nós vamos lá, primeiro, essa tua consciência, essa tua pergunta, faz refletir que nós não estamos indo numa fila qualquer. Nós não estamos indo para receber algo qualquer. Nós estamos indo para receber Jesus verdadeiramente presente na hóstia santa. Então, primeiro, antes de chegar na tua resposta, por favor, às vezes eu vejo as pessoas irem distraídas, vão cumprimentando o comadre, compadre, mascando chiclete, por amor de Deus. E pelo amor de Deus, não me tira o chiclete e põe embaixo do banco, né? Ninguém merece. Chiclete fora da igreja. Mas e se o celular tocar? Para mim só existe um modo que não é só modo avião, é modo igreja, desligado. Na fila da comunhão, por isso os cânticos são processionais, os cânticos são mais lentos, o de comunhão, e falam do rito. Vá com intimidade de alma, vá
de forma reflexiva. Vá numa atitude de oração. Isso é o fundamental. Voltar-se para o interior, porque você vai receber algo sagrado. É de direito de todo fiel receber a Sagrada Comunhão na boca ou, se quiser, receber na mão, segundo o Redentores Sacramento. Digo por quê? De joelhos? Também. De pé? Também. Então vamos explicar. O que é o mais importante? A consciência do que vou receber. Segundo, as atitudes que antecipam a própria missa. O momento o mais forte não é a comunhão, é um conjunto. Então, tudo isso te leva a se aproximar de Jesus. Se lá você receber da mão, não te faz indigno. Pode receber na mão sem receio. Receber na boca, também. De pé, também. De joelho, também. Então você vai dizer, então pode tudo? O que não pode é deixar de comungar por qualquer motivo. O que não pode é receber Jesus como se estivesse indo numa fila receber algo diferente do sagrado. Mas também a minha preocupação é o depois. Há muitas pessoas que o que fazem depois? Só existe uma coisa a ser feita: voltar para o banco, de joelho ou sentado, fazer um momento de adoração. Porque por um quarto de hora, 15 minutos, enquanto a hóstia estiver forma de hóstia, você está com a presença real de Jesus dentro de você. Mas meu grande abraço, Teiflan Oliveira, Crato, Ceará. Continue mandando as perguntas, faça seu vídeo e compartilhe no YouTube com o hashtag Padre Responde. Atenção! Gostaria de dizer que eu não me coloco aqui como um mestre da lei. Eu não estou aqui para julgar ninguém. O julgamento cabe unicamente a Deus. Eu não estou aqui para decidir por você. A minha proposta é acolher as diversas perguntas, acolher a partilha de vida e tentar, na medida do possível, criar esse canal. Este canal de reflexão, este canal de diálogo, acima de tudo, e uma possibilidade daquela pergunta que você tem no seu coração e não sabe a quem perguntar, faça aqui. Padre Responde. Mande as suas perguntas.